Muito bem, a conversa agora, meu caro Polion Araújo Júnior, Pires e amigos das rádios Tropeiro Digital, Metropolitana de Campina Grande e também da nossa TV Metropolitana, é com o médico Dr. Darlan. Dr. Darlan Nóbrega, ele é o diretor da UPA do bairro do Nino América, aqui em Campina Grande. Já tem gente aqui, a turma mandando abraço para ele, a Patrícia está aqui, né? O doutor Darlan é do nosso coração. Bom dia, doutor Darlan. Satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Tropeiros. Bom dia para todos que nos acompanham aí. E agradecer primeiramente o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Poder falar um pouco sobre saúde, né? Aqui na Tropeiros. Agradecer o convite de Hugo, de Polion e Edil, que são 3 pessoas aí que eu já acompanhei desde sempre, né? Era pequeno e assistia a gente, né? Pequena, assistia. Tá certo. Era bem pequenininho, assistia a gente. Realmente é uma satisfação e uma honra estar aqui presente, né? E poder falar de um tema tão importante como é esse, né? Que é a saúde. E também falar um pouco sobre a minha área de atuação, né? Que é a parte de tricologia e transplantes também. Muito bem, vamos falar também sobre esse assunto importante, viu, meu caro Polion? O meu teto está indo embora, o de Hugo também. Não, quando você botou aquela geral, ele fez assim, ó, ele tava aqui, quando você botou geral, que pegou aqui no óculos, ele fez: oi, 2 pacientes que tem potencial para meu atendimento. Mas vamos começar logo falando sobre a UPA. Vamos falar de saúde pública. Doutor Darlan, dá para fazer um balanço como foi o trabalho ano passado da UPA, né? Porque saúde pública é uma coisa que todo dia as pessoas adoecem, né, Polion? É como tomar conta de casa, não para nunca, né? Sempre aparece. É igual a Lava Prato. A demanda sempre aumenta, né? E não pode fechar porque tem que... A saúde, ela é um setor, né? Uma área da gestão pública que a gente funciona 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Então é um desafio, né, que a gente tem aí durante esse período, porque aparecem coisas de baixíssima complexidade até casos de alta complexidade. Principalmente na UPA, que é um local onde a gente recebe várias pessoas de diversos tipos de problemas, né, de saúde. E nesse período que a gente está lá gerindo a UPA, a gente vem enfrentando, obviamente, desafios, porque a saúde ela é dinâmica, né? A gente percebe que durante esse período aparece questão de lotação, às vezes a gente tem que ver a questão de fluxo. E a UPA Nino América, ela é o ponto, vamos dizer assim, de atendimento clínico médico, principalmente para adultos, que é o principal ponto onde a gente tem essa atuação na saúde, onde a gente atende bairros populosos que estão ali em torno, né, que é o Aloysio Campos, a gente tem as Malvinas ali presente, o próprio, às vezes, São José também, gente que até do Alto Branco aqui, que fica perto da UPA do Alto Branco, também muitas vezes está passando mal ali perto, que trabalha ali perto, precisa ter atendimento ali na UPA, né? Para vocês terem noção, a gente chega a atender em média 400 pessoas por dia lá na UPA do Nino América. Isso aí é um número gigantesco, né? Sem dúvida. Imagine o desafio que isso não gera, né? A gente tem fluxos, obviamente, durante a madrugada é um pouco menor, mas de manhã a gente começa essa ascendência nessa curva de números de atendimentos, chegando ali no período da tarde praticamente em pico, né, dessa ascendência. E a gente tem diversos tipos, desde resfriados até infartos, AVCs que chegam lá na UPA, que a gente tem que estabilizar e mandar para o hospital de referência. E tem todas as especialidades de atendimento ou é mais um atendimento generalizado, clínica geral? Como é que é essa porta de entrada lá? Lá na UPA, o que é que a gente tem? A gente tem divisões, né, na UPA, área verde, área amarela e área vermelha, né? A área verde, a gente, quando o paciente chega com uma certa estabilidade, vamos dizer assim, do caso dele, clínico,
A gente atende diversas áreas, na verdade, não tem uma especialidade específica. A gente atende desde pacientes cardíacos, pacientes neurológicos, pacientes endocrinológicos. Chega muito paciente com descompensação diabética, por exemplo, que é uma área que é mais voltada para a endocrinologia. Então a gente recebe esses pacientes, obviamente, faz aquele atendimento inicial, né? E após o atendimento inicial, a gente ou libera o paciente ou ele é internado para ser encaminhado para um serviço, né, quando tem uma gravidade maior. O desafio da gente maior é justamente no tempo de permanência do paciente que está ali dentro, né? Como vocês ouviram, né, a gente tem em média 400 atendimentos por dia. Então é um desafio você ter um atendimento, associar, né, fazer esse equilíbrio entre um atendimento de qualidade com um tempo de espera, né? Então a gente sempre vem buscando fluxos, sempre vem buscando melhorias, sempre vem estudando formas para poder agilizar mais ainda esses atendimentos. E obviamente a gente sempre buscando atender da melhor forma, né? Obviamente que o desafio também, dias superlotados, porque a gente sabe que existe sazonalidade também. A gente está vendo sazonalidades aí de síndromes respiratórias aí presentes, muita gente gripada, muita gente também tendo gastroenterites também. Então, essas pessoas quando chegam lá na UPA que vão receber esse atendimento, com essa sazonalidade que tem esse aumento do número de atendimentos e obviamente aumenta o tempo de espera, né, na UPA. Essa questão da gripe, da doenças respiratórias, até onde eu posso levar na unidade básica e até onde tem que correr para a UPA? Isso aí é uma pergunta bem importante, na verdade, porque a gente tendo essa informação, a gente consegue até mesmo baixar esse número de pessoas, de atendimentos que tem de forma desnecessária, né? Então, assim, sintomas leves, tosse, coriza, né? Até mesmo uma dor de cabeça, as dores no corpo, que é um sintoma já inerentes de uma gripe, por exemplo. Isso aí a gente consegue fazer hidratação, um pouco de repouso, né? Dependendo se os sintomas forem mais leves. E remédios sintomáticos, que é a famosa dipirona, paracetamol. A gente consegue fazer esses remédios sintomáticos para diminuir o sofrimento, porque assim, não existe um remédio específico para uma gripe, por exemplo, que você vai tomar e logo em seguida vai melhorar, né? Como acontece muito com dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, toma ali uma dipirona, daqui a alguns minutos já está melhor. A gripe não acontece isso. A gripe, o que é que ela precisa? O corpo precisa se restabelecer, né? E para poder voltar à saúde. E nesse período de recuperação do corpo, a gente dá a medicação para diminuir os sintomas, ou seja, o paciente diminui o sofrimento que vai passar por aquilo. São os remédios que a gente oferta, né, para esse paciente através da prescrição médica. E aí a gente consegue passar por isso aí com o mínimo de sofrimento possível até o corpo recuperar. Então, os sintomas leves, evitar de ir para a UPA, procurar um atendimento. Agora, febres persistentes, prostração. O que é prostração? É você estar sem conseguir fazer absolutamente nada, né? Tem gripe que lhe derruba mesmo. Você fica acamado, não consegue se levantar, cheio de dores, se sente enfraquecido. Aí sim precisa realmente procurar a UPA. Esses 400 atendimentos, se a gente for avaliar, essa é uma unidade, tem outras unidades aqui na cidade, significa dizer que já existe necessidade de mais UPAs serem instaladas em Campina Grande, doutor? Eu acredito, assim, que é a situação que a gente já ouviu muito falar, né, que é o paradoxo de qualidade, né? Quanto mais a gente aumenta, mais a demanda vai aumentar também. Então, eu vejo assim que isso aí obviamente a gente tem que planejar e fazer aberturas, eu acredito que precisa realmente atender a população, mas eu acho que o principal é a informação. A gente tem que começar a informar da base, né? E começar a educar mesmo assim
a trazer essa informação e deixar a conscientização para as pessoas mesmas. Assim, o que é de direito da UPA e o que é de direito da unidade básica. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes você está ali aflito, porque está doente, obviamente, mas você não tem a informação de que o seu caso é de uma unidade básica de saúde e você precisa de um atendimento mais imediato. Você vai procurar a UPA. E, obviamente, você vai ser atendido lá, né? Mas, até porque é porta aberta, né? Até porque é porta aberta. Vai ser muito bem-vindo, vai ser atendido. Porém, acaba que essa demanda, que não deveria ser absorvida, ela vai ser absorvida e isso vai gerar uma superlotação, claro, de número de atendimentos. Então, eu acredito que é isso. Não necessariamente abrir novas unidades. Isso aí seria mais uma situação de, vamos dizer assim, de uma resolução imediata, talvez até temporária. Mas eu acho que a base mesmo seria fazer um planejamento de educação ali das unidades básicas, promovendo uma conscientização e educação ali das áreas que ela compete, né? Tá responsável pela saúde daquela população, para poder essa população ela procurar os serviços certos e só procurar a saúde, na verdade, quando realmente necessita de fato, né? Esse aumento das temperaturas, ela também pode evoluir para um quadro de virose, que muita gente às vezes tem a virose da mosca, aí às vezes pode ser calor. Até que ponto, aí volto a dizer justamente até que ponto a gente tem que ir na UPA. A gente precisa ir na UPA ou vai na unidade básica tentar resolver lá, porque não é tão grave para chegar aí à UPA. Assim, a gente quando tem essas alterações, né, de climáticas, do próprio corpo também, que de temperatura, né, vamos dizer assim, a gente tem a diminuição da imunidade, isso mexe muito, né? Quando a gente tem essa mudança brusca de temperatura, por exemplo, a gente está entrando, vai começar a entrar agora no período do frio, né? Então isso vai aumentar ainda mais síndromes respiratórias e isso aí vai acabar aumentando o número de casos ainda mais de síndromes respiratórias. Porém, quando a gente pensa nessas infecções e a gente vê a necessidade de procurar uma unidade básica, é mais para sintomas leves, né? Como eu tinha dito, dor de cabeça, dores no corpo, que não gerem, obviamente, uma prostração, que não gerem uma incapacitação, né? Febres, às vezes a gente tem um episódio de febre, isso aí também não precisa necessariamente ir para a UPA, só se for febre persistente. E o que é febre persistente? Febre de 38 graus para cima, né? 38, 39 graus, e que ela esteja ali 48 horas persistindo ali, vamos supor, tô com febre agora, tomei um remédio, tomei a dipirona. Aí fiquei sem febre durante 3, 4 horas, a febre voltou. E passa isso 24, beirando ali as 48 horas, aí seria bom investigar. Isso para o médico falar é bom, mas para um pai que está com uma criança doente, apavorado, querendo uma solução, né, é uma coisa meio... Exatamente. A gente tem que pensar nesse aspecto também, né? A gente entende a aflição realmente das pessoas. Claro que quando chega a procurar uma unidade básica, a gente precisa realmente acolher, né, essas pessoas que ela chega num estado de fragilidade, está doente, né? Então a gente precisa realmente acolher e tentar dar o melhor que a gente pode ofertar ali. Criança e idosos são justamente faixas etárias ali que são, vamos dizer assim, são sensíveis, né? Você vê uma certa fragilidade na criança, no idoso também, e obviamente a gente tem que acolher e ter uma escuta melhor com relação a isso. Agora, adultos jovens, que o público da gente maior lá na UPA é mais adultos, principalmente adultos jovens. A gente atende muito idoso também, criança é menos, né? Que a gente atende, de vez em quando tem um atendimento ou outro ali. Normalmente
né, a criança, vamos dizer assim, a gente atende ali na faixa de 14, 15, 16 anos, mais ou menos, que isso é mais ou menos o público que a gente atende na grande maioria das vezes. Mas lá já apareceu recém-nascido, que a gente precisou reanimar e conseguiu, graças a Deus. Amém. Já chegou criança que, infelizmente, casos de afogamento em piscina, a gente também já atendeu, que chegou lá já desacordada, né? Então, assim, lá a gente consegue atender de tudo, a gente vê de tudo mesmo. E tem a área vermelha lá, né? A área vermelha, justamente. A área verde a gente atende esses casos. A área vermelha é como se fosse uma UTI, né? A gente, na verdade, recebe o paciente que ele chega grave e a gente faz a estabilização desse paciente. Para depois ser transferido para a unidade responsável. Exatamente. Dependendo do caso dele. Uma curiosidade que também a UPA atende muito, que é o aumento de infarto. A gente teve um exemplo do Astrogildo, do saudoso Astrogildo, que desde o sábado ele sentia um desconforto no peito. Mas ele achava que poderia ter sido por conta do estresse que ele estava fazendo no bloco, aquela coisa toda. E aí foi pro jogo, depois foi para outro bloco e persistiu na dor. Aí volta a perguntar no início, até que ponto essa dor, você tem que correr para a UPA ou você acha que é só uma dor mesmo, ou gases, que dizem muito também que pode ser gases? E antes da dor, quais são os sinais? Que diz que o coração infarto informa dá sinal, que está próximo de você ter um infarto. Principalmente, a gente tem que pensar, vamos dizer assim, em comorbidades, né? As pessoas que têm, vamos dizer assim, o perfil de maior risco de ter infarto. Então, pessoas que são tabagistas, que fumam bastante, isso aí é o principal perfil. Acho que quem fuma, todo tipo de doença já é um risco, né? A gente também tem a questão de comorbidades como diabetes, pressão alta. Então, se você sofre com algum mal desse, né, alguma comorbidade dessa, de pressão alta, de ter diabetes também, eu senti dor no peito, principalmente uma dor que vai para o peito e vai para a região do braço esquerdo e para a região da mandíbula, né, que a gente vai para a ponta do queixo também, ou para a ponta da barriga. É como se fosse quase uma cruz, né? Vamos dizer assim, vai do peito, ou vai para a ponta da barriga, ali no início da barriga, na verdade, né, ali perto do estômago, ou vai para a ponta do queixo ou vai para o lado esquerdo, né, que é o braço esquerdo. Então, sentir uma dor no peito é bom ir investigar. Se tem essas comorbidades, né, logicamente, Pior a toma, situação, né? Toma o medicamento, não pode deixar de tomar o remédio. Eu mesmo, doutor Darlan, eu tomo meu Naprix, eu tomo café, tomo meu Naprixzinho, tomo meu Xigdum, né, que eu tô diabetes também. Velho, diz que a melhor idade nunca me envelhece. A melhor idade é quando o cabo tá com 20, 30 anos, mas o cabo vai ficando velho e só começa a aparecer essas comorbidades. Então, tem que se cuidar. Se você é diabético, não pode esquecer. Quem fuma. Graças a Deus que eu não fumo, né? Menos mal, né? Mas bebe. Uma coisa a menos. Uma coisa a menos. Agora, e quem bebe? Agora, tem que beber também, moderadamente, né? Mas assim, justamente, moderadamente. Obviamente que existe aquele limite, né? Do teor alcoólico, quem bebe todo dia, obviamente vai ter comorbidade, algum problema, deficiência até nutricional, né, de absorção de algumas vitaminas. Agora, quem bebe socialmente, em eventos, essas coisas, não vai ter problema. E é importante também alertar essa questão de usar medicamento, a questão da automedicação, né? Que Perfeito. o brasileiro tem muito essa mania. Qualquer dor de cabeça tem um farmacêutico que já passa um comprimido, Tem o IA, tem Google. Aí dá uma buscativa lá achando que você não precisa mais ir pro médico. Aí. Vou dar um exemplo dessa questão de automedicação bem interessante, né? Eu estava estagiando quando eu fiz uma pós-graduação lá no Albert Einstein, em São Paulo. A gente pegou uma paciente lá na UTI que essa paciente ela era ansiosa, tinha ansiedade e fazia uso de fitoterápico. O que é fitoterápico? Normalmente na cabeça da gente é uma medicação que não vai fazer nenhum mal, que é uma medicação que vem das plantas, é um chá, né? Que é um chá, um negócio assim. E normalmente, a gente, com esse pensamento, a gente esquece de que existe uma prescrição e uma posologia, ou seja, você tem que tomar de forma correta até mesmo o fitoterápico. E essa pessoa, ela tomava um fitoterápico, né, que era para ansiedade, chamado Kava-Kava,
E você sabe que uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tem ansiedade a qualquer momento, às vezes não está controlada porque não faz um acompanhamento médico devido. Então ela começa a ter crise de ansiedade de forma recorrente e, como é um fitoterápico, não tem problema, né? Assim, na cabeça na teoria paciente, é na assim. teoria. Então, toda vez que tem uma ansiedade, toma um remedinho. Toda vez que toma ansiedade, tem um remedinho. Então, ela tomou de forma exagerada, acabou tendo uma falência hepática, precisava até de um transplante hepático, mas infelizmente não deu tempo. Para você ver o risco como é de se automedicar. E é um medicamento que, em tese, não teria um tanto risco como um medicamento de farmácia, de laboratório, né? Exatamente. É o famoso Se Acalme, né? Que o pessoal toma bastante aí. Que A melatonina que está sendo bastante usada. Todo medicamento tem efeito colateral, doutor? Todo medicamento. Não tem um que não tem. Até a dipirona tem também. Quando você vê a mania agora, essa questão do Mounjaro, por exemplo, todo mundo agora está tomando, quem quer ficar com o corpo em forma, vou tomar Mounjaro e quero perder peso. Vou para um casamento. Qual o efeito colateral de um medicamento como o Mounjaro? O Mounjaro, ele é uma medicação muito boa, realmente é muito boa. Ela vem ajudando a doença, a obesidade, né? Porque a gente, infelizmente, passa por um período de redes sociais que glamoriza muito a doença, né, da obesidade. Mas a gente tem que ter essa consciência de que isso aí é um mal que assola a humanidade. Não é só o Brasil ou lugares específicos, isso aí é o mundo todo. E o Mounjaro, ele é um aliado. Agora, toda medicação que é aliada, ela precisa de cuidados, né? Não significa que pelo fato dela ser boa, que ela não vai ter consequência. Mounjaro, essa medicação, ela pode trazer desde consequências como vômitos de forma exagerada, a ponto de você desidratar, você ter um tipo de problema chamado distúrbio hidroeletrolítico, que é quando você vomita tanto que você começa a exfoliar minerais do seu corpo e ele entra em desequilíbrio. E a gente sabe que mineral, vitaminas, tudo isso é importante para o nosso corpo para a gente sobreviver. Por exemplo, o cálcio, quando está muito baixo, você começa a ter contrações tão fortes que são cãibras intensas. Quem já teve cãibra sabe que dói. Imagine você ter cãibra no corpo inteiro. E você pode ter uma cãibra, entre aspas, né, assim, no coração também. Ou seja, pode até parar com essa alteração do cálcio. Mas o vômito pode alterar sódio, potássio, tudo mais, e isso aí também é importante para o corpo. Então, você pode gerar vômitos coercitivos, né, de forma que você não consegue se alimentar de jeito nenhum, não conseguindo comer nada. Isso aí é um problema. E pode chegar até, dependendo dos casos, uma pancreatite também. Então tem que tomar cuidado de fato para tomar qualquer medicação, na verdade, até mesmo uma dipirona. Não é só chegar, pedir uma receita, como eu já vi vendendo a receita digital na internet, e ir lá comprar um remédio e fazer o uso sem um acompanhamento, sem fazer um diagnóstico, saber se realmente você pode fazer uso disso. Perfeito. Assim, o que é que acontece? Muita gente, e isso aí é uma coisa que eu venho batalhando muito durante as minhas consultas, né? Chega muita gente também, realmente chega para mim pedindo, dá para passar uma receita, principalmente pessoas que trabalham comigo, que são ali colegas, enfermeiros, técnicos também. Daria para passar uma receita, daria para passar isso aqui, isso ali. E eu costumo dizer assim para os meus pacientes e por onde eu passo também, né? Para os amigos e tudo mais. Tratamento é igual a medicação mais acompanhamento. Não é só medicação, porque muitas vezes a pessoa pensa que tratamento é igual a remédio. Tô tomando meu remédio aqui, tá tudo bem. Mas não é bem assim, entendeu? Principalmente doenças que você precisa ter controle. Ou seja, você precisa ter um acompanhamento ali a longo prazo, que vai ser o resto da vida muitas vezes, né? Como o caso, por exemplo, da diabetes, pressão alta, né? E esse tipo de doença ela precisa de acompanhamento. A ansiedade também, depressão, são doenças psiquiátricas, precisa de acompanhamento. Então você tem que fazer ajustes, como eu disse assim anteriormente, né? A saúde ela é dinâmica. Então tem momento que você vai estar bem, vamos dizer assim, a vida na verdade é dinâmica também. Então você vai ter momentos bons e ruins. Quando você está em alta,
dificilmente você vai ter algum problema. Agora, quando a sua vida começa a estar embaixo, você está passando uma dificuldade, a imunidade baixa e começa o imunidade baixa, vários problemas baixos, descompensa aquilo e ali, e o acompanhamento médico vai gerar isso, vai fazer esses ajustes finos que a gente precisa, e é onde vai ter o sucesso do tratamento. O tratamento do Mounjaro, da obesidade, é do mesmo jeito também. Mas ela faz mais bem do que mal. Faz mais bem do que mal. Agora, quando Depende bem acompanhado. Usado, bem acompanhado. Exatamente. O governo, só interrompendo um pouco, o governo liberou agora a liberação de... Da Ozempic. Não, da venda de medicamentos no supermercado. Uhum. O que é que você acha dessa... Nos Estados Unidos a gente já vê que isso acontece, né? Que as famosas drugstores, né? Que chama, que é justamente farmácias que faz essas prateleiras para venda, e o Brasil já de certa forma absorveu já um pouco disso e agora vai ser ainda mais, né? Isso é um pouco perigoso, claro. Isso, né? estimula a automedicação, no meu ponto de vista. Isso. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo. Concordo sim, porque assim, teoricamente é pensado que esse tipo as medicações que vão ser vendidas ali nas prateleiras vão ser medicações que não vai trazer tanto prejuízo para o paciente. Mas, por exemplo, um paracetamol, que é simples, que lá nos Estados Unidos mesmo vende, que é o famoso Tylenol, né, que vende mais do que dipirona, na verdade, ele pode gerar um problema sério no fígado, por exemplo. Então, se você tomar de forma demasiada, e como eu falei, o caso que aconteceu com a paciente que eu mencionei antes, tomava de forma exagerada, toda vez que sentia uma crise, aí acabou tendo intoxicação e gerando isso. A gente vê um aumento muito grande de pessoas com diagnósticos de TDAH, de fibromialgia, pessoas que têm dores crônicas. Imagine essas pessoas tendo acesso a uma medicação com facilidade. Quantas vezes ela vai tomar por dia um remédio desse? Então é uma coisa a se pensar mesmo. Entendeu? Não é não vai ser uma simples assim, não. E precisa de conscientização. Isso aí sempre. A educação é o que salva, na verdade, né? O conhecimento. Inclusive já foi sancionado pelo presidente da República, né? Anteontem já foi sancionado. Agora que o governo federal diz o seguinte: vamos vender, sim. Agora tem que ter a estrutura separada das gôndolas. Não pode estar misturado, né? Tem que ter um farmacêutico. Se a farmácia for aberta 24 horas, tem que ter uma orientação. Tem que ter o farmacêutico, tem que ter as pessoas na farmácia, mas como o comerciante gosta de lucro, será que essas farmácias, esse espaço específico, um farmacêutico com atendimento só para o atendimento médico, né, dentro dessas farmácias, a venda de medicamento, será que isso vai funcionar mesmo? E a mesmo? fiscalização no Congo vai resolver? Lá em Zabelê? Aí é difícil, só na prática mesmo para a gente ver. Isso aí vai ser o dia a dia mesmo, infelizmente. A gente vai ter que testemunhar e talvez vai ter consequências disso, sim, com certeza. Agora, doutor Darlan, hoje a rede social é uma febre, né? Todo mundo, às vezes o cara tem uma dor de cabeça, vai para a rede social. O cara tem uma dor no dedo, vai para as redes sociais, né? É complicado. E você, hoje, chega para você no Instagram, né? Olha, amigo, a diabetes tem cura, né? O remédio aqui, PPP, para tentar hipnotizar. Essas mensagens que você vê no Instagram, que chega para você dizendo, olha, vai ser curado da diabetes. Não, você não pode deixar de tomar o remédio e não pode ser orientado pelo que tem no Instagram, né? Tem que seguir o tratamento. Perfeito, é assim. A rede social, ela é uma ferramenta importante, né? Traz informação, isso é bom, a gente tem que ver ela como um aliado, mas como tudo na vida assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é justamente as desinformações, né, que a gente vê nessas redes sociais, principalmente no TikTok, né, que a gente vê muitas receitas prontas de receitas milagrosas. Milagrosas, exatamente, e que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, minha mãe mesmo, ela gosta de ver esses tipos de receita, mas ainda bem que ela ainda me manda antes para poder avaliar. Que aí eu digo, isso aqui funciona, isso aqui não.
mas boa parte dessas receitas não funciona, né? Então a gente realmente tem que tomar cuidado. Precisa de avaliação de um profissional, né, realmente qualificado para poder iniciar qualquer tipo de tratamento. Teve uma época que tinha um tal de uma vitamina que fazia para você emagrecer, perdia a fome, e a receita dizia que você perdia 2 quilos em questão de 2 horas, assim, e rapidinho você perdia. Era uma receita laxativa, né? Ou seja, era uma receita que você tomava, dava diarreia, né? E obviamente que quando você vai no banheiro e descarrega ali uma diarreia, você vai perder peso também. Você perde peso, perde líquido e na balança isso vai mostrar. Só que não é saudável. E teve muita gente com problema de desidratação, problema de distúrbio hidroeletrolítico que vai para o hospital procurando por conta de receitas desse tipo. Tem esse lado negativo e tem também um lado positivo, que é o lado da telemedicina, né? Que acho que é uma tendência hoje mundial, né? E a telemedicina tende a ser usada no serviço público também, doutor? Com certeza. A telemedicina, ela vem para ajudar mesmo também, né? Imagine você tá lá no interior precisando de um parecer de um especialista que naquele momento não tem, e você precisa daquela consulta. Você consegue fazer ali rapidamente e de forma segura com um profissional. Obviamente que existe alguns problemas que precisa do contato, né, para a gente poder conseguir avaliar. O contato jamais vai ser substituído, né, mas claro que existem algumas doenças também que a gente consegue avaliar, vamos dizer assim, de forma remota, né, de longe, para poder dar esse direcionamento para o paciente do que ele pode fazer. Muitas vezes na teleconsulta, o próprio médico ele fala, você precisa passar por uma avaliação pessoal porque o seu caso é um pouco mais sério. Aí ele tem que procurar aquele profissional para ele poder ter esse contato mesmo. Estamos conversando com o doutor Darlan Nóbrega, ele é diretor da UPA Dinamérica aqui em Campina Grande. Voltando para as canetinhas, Dr. Darlan que cuida também não só do corpo, mas sim do cabelo. Aí muito paciente chega lá no consultório, eu conversando com ele ontem, e ele dizendo, muito paciente chega no meu consultório dizendo, doutor, estou fazendo uso da medicação Monjaro e meu cabelo está caindo. Tem como resolver isso? Com certeza. Assim, isso é uma dúvida frequente, né? Normalmente o Monjaro, ele é uma medicação que está em alta, né? Muita gente está se beneficiando com isso quando está bem acompanhado por um médico realmente que conheça o que está fazendo. Porém, o pessoal pergunta muito assim, rapaz, quando eu comecei a tomar o Monjaro, o meu cabelo começou a cair, né? E aí normalmente essa dúvida é bem frequente, me perguntam se isso tem relação, tudo mais. E na verdade não, né? Não uma relação direta, vamos dizer assim, que você tomando Monjaro o cabelo realmente cai. Na verdade é uma relação indireta. Quando você toma Monjaro você passa a comer menos, porque ele inibe mais o apetite. Então muita gente às vezes faz uso do Monjaro de forma indevida e mal acompanhada, né? Se automedicando e tudo mais, porque conseguiu adquirir a medicação e já pensa, não vou comer. Então, tô sem fome, não vou comer. A doença entra pela boca, mas também as vitaminas, os nutrientes entram pela boca também, né? A vida entra pela boca também, né? Exatamente. Então, deixando de comer, você desnutre, né? Você passa a deixar de absorver nutrientes que ajudam no cabelo, como também na saúde de forma geral. E o cabelo, obviamente, vai cair por conta disso. E, notadamente, não basta apenas tomar Monjaro, né, essas canetinhas. Você tem que ter um nutricionista também para acompanhar. Você tem que fazer academia, tem que ter uma caminhadazinha. Tem que fazer tudo isso, né? Com certeza, é um conjunto de coisas, né? A dieta é importante, né? Tem um estudo que diz que a dieta ela tem uma importância de quase 70% ali do processo de emagrecimento, e os 30% é a atividade física. A qualidade do emagrecimento é a atividade física, né? A dieta, ela é um ponto principal porque você só emagrece se comer menos do que você gasta.
né? Só que quando você tem que fazer isso de forma bem acompanhada por um profissional, que é o nutricionista, que ele vai fazer todo um planejamento do jeito que você, como é sua rotina e tudo mais. E nesse planejamento ele vai ofertar os nutrientes necessários, né? Os macronutrientes, que são as proteínas, né? Os carboidratos, a gordura, que você precisa. Porque a gente também precisa de gordura, né? Não pode cortar totalmente. Aquela gordurinha da picanha, às vezes pode ser. Às vezes pode ser benéfica, às vezes, mas não de forma exagerada. Mas a gordura, por exemplo, é uma matéria-prima para alguns hormônios, por exemplo. Né? Algumas vitaminas são absorvidas pela gordura. Então a gente precisa da gordura também. E essa febre de vitaminas que se oferece nas farmácias, suplemento vitamínico tal, para terceira idade, para você fazer atividade, isso funciona, doutor? Isso precisa de um acompanhamento também? Precisa. O problema é justamente que o balconista da farmácia é oseiro e vezeiro em fazer isso, né? Olha, leva vitamina C. Eles tenta forçar mesmo você levar, tenta lhe convencer. Até parece que ele está ganhando uma comissãozinha para vender aqueles produtos. Mas no balcão da farmácia. Só parece. Vitamina, a gente já associa à saúde, né? Vitamina, você já pensa assim, é bom. Também é uma coisa boa. Eu tô tomando vitamina C, vitamina D, tá tudo bem. Mas vitamina também pode trazer prejuízo. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Na verdade. E existem algumas vitaminas que elas trazem muitas consequências. Outras não trazem tantas, mas tem algumas que trazem. Dá um exemplo. Vitamina D. A vitamina D, ela em excesso, ela causa depósito no corpo. Pode calcificar órgãos da gente. Vasos que a gente importantes pode trazer calcificação. Gente que sofre com pedra nos rins pode piorar ainda mais a situação. Então, vitamina em excesso pode trazer consequência. A gente tem, por isso que precisa ser bem manejado, e até mesmo para tomar vitamina tem que ter acompanhamento também. Até aquela questão da B12, né, que diz que é para memória, aí chega na farmácia, tá lá à disposição para você comprar sem receita médica, sem nada. Perfeito. B12 é uma vitamina. Mecobalina, né? Cianocobalamina. Pronto. A B12 é uma vitamina que ela é bem importante para a parte neurológica, né? E cognitiva também. Então, traz um pouco... quando você está com a parte neurológica toda funcionante, você vai ter mais disposição, enfim, vai ter diversos benefícios. E, obviamente, que, como tudo em excesso, vai trazer prejuízo. Tem que ser bem acompanhado, tá ali dentro dos parâmetros que a gente considera, hoje em dia, pelos estudos, seguros, né? Para poder a gente ter uma vida realmente saudável. Mais uma vez, eu não posso ir lá na farmácia, comprar, sem passar para o doutor Darlan ou qualquer outro doutor para dizer, doutor, posso tomar? Com certeza. Realmente não dá, porque, infelizmente, assim, a gente vê, dá um exemplo também que acontece bastante. Vitaminas que são vendidas, às vezes elas estão em subdose também. Então você está pagando, mas não está dando efeito. Também tem esse lado aí. Então, para o seu corpo, ao seu organismo, porque cada pessoa precisa de uma dosagem. Exatamente. Ô Edil. Agora, doutor Darlan, vamos falar de cabelo, que eu tô vendo aqui, você tem uma cabeleira muito melhor do que a minha. Eu tô na expectativa de falar do cabelo. Cabeleira, a sua cabeleira aqui tá dando de 10-0. Eu vou botar as cabeleiras aqui, olha. Passa essa vergonha não, Edil. Olha, Paulinho, meu teto. Passa essa vergonha não, Edil. Seu teto, eu digo, olha, cabeleira cheia do doutor Darlan. Olha aqui a cabeleira do doutor Darlan. Qual o maior vilão para queda de cabelo do doutor? Hereditário. É genético? Vamos lá falar sobre isso, é um tema bem interessante, principalmente para a população masculina, né? Queda de cabelo, normalmente, existem diversas doenças relacionadas ao couro cabeludo e à queda de cabelo, né? Vamos puxar para a parte do homem. É mais comum no homem, né? É mais comum no homem a alopecia androgenética, que é a famosa calvície, que a maioria do homem, 80% da população mundial sofre disso aí, né? Eu sofro também, eu tenho um grau de calvície também, que eu vou resolver também com medicação, né? A parte de tratamento clínico já estou fazendo, na verdade. Comecei tarde, fazendo meu tratamento. E vou fazer também, pretendo fazer em breve meu transplante depois que eu tiver
Já no nível de densificação do cabelo, pretendo fazer também um transplante capilar, porque isso rejuvenesce também. Mas a alopecia androgenética, que é a famosa calvície, que é onde pega vários homens, ela tem um fator hereditário, genético, né? Que é um fator importante. Né? Se a gente tem pais, avós que são calvos, a gente pode ser calvo também. Mas não é só isso. Né? Existem outros fatores, é um multifatorial. Existe a questão genética, mas existe a questão hormonal. Existe também o estilo de vida da pessoa, questão de sono, estresse, tudo mais, a atividade física influencia também. Mas o principal ali é a genética e a parte hormonal. Para se fazer um transplante capilar, o que é que o homem, como você diz, atinge mais o homem? A parte da estética, essa história do homem ser metrosexual, é tudo a modernidade, né? Mas eu tô me sentindo cabisbaixo, a cabeça tá meio como eu aqui praticamente, o Edil Leso, que tem 3, eu fiz uma caricatura, até o Galego disse, rapaz, ficou só 3, até os 3 cabelinhos aqui da frente ele fez. Mas o senhor realiza esse transplante, o que é que precisa para o homem chegar até o transplante capilar? Primeiro assim, o homem, para poder chegar no transplante, ele tem que estar se sentindo incomodado. Antigamente a gente via muitos homens calvos, né, que eram personalidades fortes, né, e importantes na sociedade. E a princípio, aparentemente não se incomodava tanto, mas eu não sei se é porque não se incomodava, porque não tinha a opção, né, e todo mundo era assim, não se tinha da questão histórica, né, de que todo homem importante era calvo, ou se era questão de falta de opção mesmo, porque não tinha os procedimentos na época necessários. Hoje em dia, quando você faz o transplante capilar no homem, ele chega a rejuvenescer de 5 a 10 anos mesmo. Entendeu? Você tem um rejuvenescimento. Autoestima, né? Volta da autoestima. A gente chama essa linha da frente, daqui do couro cabeludo, de hairline, né? Que é a linha ali do cabelo, onde separa a testa do couro cabeludo. Se a gente, por exemplo, tem a técnica da gente poder fazer essas medições, né, para deixar uniforme. Se por acaso essa hairline ficar muito baixa, por exemplo, a gente pode deixar o cara com um rosto infantilizado, por exemplo. Entendi. Ou seja, puxar tanto a idade para trás. E o cabo pode até pegar a papeira. Vai pegar a papeira, né? Pode pegar a Tão novo que vai papeira ficar. e deve de leite cair, né? Catapora de novo, volta a pegar a papeira, catapora. Por exemplo, eu com 14, 15 anos, meu cabelo era enorme, fino. O de Edil Francis também participou na década de 80, tinha um cabelão também. Então essa a gente pode trazer de volta. E eu vi também... E quanto é que custa, doutor Darlan, um tratamento desse para você Depende, né, levantar a autoestima, né? Porque alguns ficam com a autoestima para baixo. Meu amigo, Quem tem muita grana vai pra Turquia. É a Turquia, né? Que é o... Não, mas quem fez na Turquia eu conheço que deu certo. Deu errado. Fazer no Brasil. Tem uns caras que vão pra Turquia pra botar... Já dá para fazer aqui. As técnicas já evoluíram bastante, né? Hoje em dia existem técnicas que você não precisa mais nem raspar o cabelo também. É mesmo? É mesmo. Então isso é novidade pra mim, viu? Você tá fazendo assim já. Já a gente lá faz a técnica de todos os tipos de técnicas mais modernas está sendo feito. As cirurgias ainda é bem artesanal, né? Vamos dizer assim. Apesar de estar bem avançado as técnicas, a pessoa não sente dor. É bem, vamos dizer assim, bem tranquila a cirurgia, não traz riscos para o paciente. Porém, ainda existe a questão de ser bem artesanal. Então, uma cirurgia que dura ali em torno de 8 a 12 a 14 horas de cirurgia. Então, é uma cirurgia com anestesia, com tudo? Com anestesia, tudo. O paciente realmente ele dorme e acorda já com cabelo novo. E é um procedimento dermatológico ou é um procedimento estético? Um esteticista, por exemplo, ele tem condições de fazer isso? Pode fazer. Muitas vezes se vende isso em clínica de estética também, né? Perfeito. O esteticista, ele tem habilitação para fazer esse tipo de procedimento? Não tem, porque é um procedimento que é médico, exclusivamente médico, né? A gente vai envolver tanto a parte da anestesia, que precisa, isso tem que ser um médico. Tem que ser feito num ambiente também, num centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico.
é uma cirurgia eletiva, né? Uma cirurgia que não necessariamente precisa de uma total esterilização e tudo mais, mas, porém, precisa de cuidados. Tem que o paciente estar monitorado, o paciente vai fazer uma cirurgia de uma sedação leve, que vai dormir, mas não vai precisar ser entubado, não vai precisar colocar nenhum tipo de suplementação de oxigênio invasiva, entendeu? Então é uma cirurgia que precisa desse cuidado maior, além das incisões que são feitas, né? Que a gente usa, vamos dizer assim, bisturis, né? Pequenos bisturis, bem pequenos, e são procedimentos que têm riscos até mesmo de infecção quando é feito de forma errada. Então, os cuidados têm que ser médicos mesmo. É uma cirurgia exclusivamente médica. A gente, obviamente, que existe uma equipe por trás gigantesca, com enfermeiros capacitados, técnicos capacitados, mas precisa do médico estar presente. Não é todo mundo que consegue fazer, não. Que pode fazer, na verdade. Aí você lembrou da Turquia, aí eu vou lembrar 2 tipos de paciente que eu já conversei. Eu não sou médico, não. Estou dizendo porque a gente vai tendo curiosidade. Você fez? Fiz. Porque existe Como paciente... Como é que foi pra você? Porque existe paciente, doutor Darlan Nóbrega, porque existe paciente que vai na Turquia, faz no Brasil, aí depois faz de novo, já fez a 3ª vez e continua caindo. Mas tem paciente que eu já ouvi que você tratou e não caiu. Eu vou dar um exemplo. O Celino Neto já fez a primeira vez e fez fora. Aí teve que fazer novamente. Tem um ouvinte nosso aqui. É um caso... Você foi nominar, eu tenho que nominar aqui também. Que ele publicizou, amplamente, que fez uma vez e foi novamente. Não estou... Mas nesse meu caso, de verdade, não foi o Celino Neto. Foi uma outra pessoa que participou, fez esse tratamento aqui no Brasil, fez fora do país, eu não lembro se foi Turquia, falei Turquia, mas não sei se foi na Turquia. Voltou, aí continuou caindo, aí fez de novo aqui no Brasil. Eu tenho um colega meu que fez, o Rodrigo, lá em João Pessoa, já fez lá em Natal. Vai ter que botar mais um... E com o seu paciente novamente, que eu já conheci, não vou dizer revelar, até por questão de ética. Sim. E raspou. Não caiu. Ele raspou, essa sua técnica realmente é nova. Ele raspou o cabelo todo e vai ter que fazer novamente. E tem o Jean Araújo, ouvinte nosso, está aqui no YouTube, e ele disse assim, um exemplo de implante capilar, e você nominou, eu não. Então foi você que nominou. O Marcos Vasconcelos, que é jornalista, fez um implante capilar, era totalmente careca e hoje é todo capilar. Mas cabelo. Quem tá falando? O Jean Araújo. Sim, Jean Araújo. O transplante capilar ele veio para revolucionar mesmo, né? E ficou conhecido através do procedimento lá na Turquia, né? A técnica FUE que chama, né? FUE. É diferente dessa sua técnica aqui. A gente faz a técnica FUE, né? Mas essa técnica chamada No Shave também é feita e é mais moderna, né? No quê? No Shave, que não raspa o cabelo. É a nova. É a nova. Então, essas técnicas que são feitas, que estão modernizando, é mais para minimizar, vamos dizer assim, o efeito. Tem gente que não quer raspar o cabelo, por exemplo, né? Com relação a casos desse tipo, de que a pessoa faz o transplante e tem que fazer novamente, isso vai depender muito do paciente, né? Dá um exemplo. Tem gente que tem uma calvície muito extensa, uma calvície grau 7 ali, que tem condição de fazer que grau é o meu aqui? Meu grau ainda tem salvação. Tem salvação ainda. Ele falando aqui pra Polion, pra mim, aí a Dil baixou a cabeça. Então, porque não sei o que é grau 7, aí... Olha... É a pessoa mais interessada nessa história toda aqui, não está presente, que é Josué Cardoso, né? Que Josué botou uma peruca. Josué... Tava com uma peruca. Ele disse, não tem jeito, que eu tô sem dinheiro, comprou uma peruca e... Aquela da Shopee. Aí deixou de usar a peruca. Rapaz, só abrindo parênteses, você fazer uma prótese é bom, mas ontem eu tava conversando com os meninos, né, de um podcast, e eles fazem uso de prótese, né? E eles disseram que a manutenção da prótese custa, em média, por ano, R$6.000. Só que você vai ter que fazer isso por tempo. Lógico da vida. Se você pegar R$6.000 e juntar ali, vamos pegar 2 anos. Vamos supor que dentro da avaliação, porque isso depende muito da avaliação, o valor da cirurgia.
Mas vamos supor que uma cirurgia ali de 20, 30 mil reais assim, você juntando ali 4, 5 anos, você já consegue fazer uma cirurgia e que pode ser até definitiva, tá entendendo? E você não vai precisar gastar 6 mil reais mais depois vários anos aí. E quem tem frente. prótese, meu amigo, é um problema, porque eu conheço quando eu era adolescente, é um cantor aqui de Campina Grande, que hoje não mora mais em Campina, aí quando a gente viajava com a banda, aí ele dizia, só quem sabia era eu. Aí ele fazia o tratamento dessa prótese capilar em João Pessoa. Aí ele achava que eu não sabia, porque me via adolescente, aí achava que eu não sabia. E tu acha que só quem sabia era tu? Sabe quem é, né? Aí ele fazia o uso da prótese, inclusive assim, não discriminando, porque hoje já tem prótese bem mais elevada. Mas na época era uma catinga gigantesca, porque só podia lavar uma vez por dia. Aí ele segurava aqui em cima, era super engraçado. Aí penteava assim, porque se ele puxasse demais, caía. E aí ele, pra fazer, por exemplo, a manutenção, ele tinha que ir na capital paraibana. Hoje já mudou muito. Mas, como você bem diz, hoje você gasta 6 mil numa prótese, é melhor fazer um implante. Doutor Darlan, e o seu consultório aqui em Campina Grande, fica onde? No melhor lugar de Campinas, viu? É linda a paisagem. Eu normalmente atendo lá no Mundo Plaza, né? No empresarial, ali. Agora as cirurgias, normalmente quando são feitas, a gente faz junto lá com o Carlos Filho, no caso na Império. Voltando para aquele assunto lá, que realmente é um tema importante, até mesmo para deixar as pessoas mais tranquilas, né? O que acontece? Muitas vezes quando você faz um transplante, às vezes no pós-transplante, você também tem que cuidar, entendeu? Porque, por exemplo, um cabelo que você coloca, né, você tira da lateral e coloca em cima. Esse cabelo não vai cair mais. Só que o cabelo nativo, aquele cabelo que já era seu de nascença, que estava ali desde sempre, ele ainda corre o risco de cair. Então, se você faz o transplante e não cuida direito, né, não faz um tratamento, um acompanhamento pós-transplante de forma devida, você pode perder esses cabelos nativos que você tinha. Não o transplante, mas os nativos. Ou seja, vai inverter a sua careca. Ao invés de ficar na frente, vai ficar atrás. Vai ficar o cabelo só na frente. Mas olha aí, viu? Tá vendo? Então, olha, doutor Darlan, aquela história, nós, os carecas, então as mulheres somos morais, isso não existe mais. Não. Eu garanto a você. Isso é coisa do passado. Edil que completou ano ontem, completou 39 anos ontem. De rádio. Se ele fizer esse transplante com o doutor Darlan, ele vai ter algo em torno de 20, 22 anos. Então vai renovar Rejuvenesce. o casamento com o doutor Darlan, a mulher pode ficar com ciúmes. Você tá mal intencionado. Tá novinho demais. Você muito novinho pro meu gosto. Ela vai gostar dele. Ela vai dizer, agora eu tô com um menino aqui, um boy de 22 anos. Doutor, você vai dar o presente à dona Eliane. E aqueles tônicos capiloton. Não sei o que lá. Nem é do seu tempo, mas é do tempo da gente. A senhora nem nascida. O tal do capiloton que começava falando pouca telha, careca, já fazendo bullying com quem tinha o problema, né? Esses tônicos capilares, eles funcionam? Depende do que tem os ativos dentro do tônico, né? Dá um exemplo de um ativo que é bem conhecido aí pela população masculina, né? Que é o famoso minoxidil. Minoxidil o pessoal compra... Famoso, né? O minoxidil. Usam muito, hein? O pessoal compra... Não sei não. O pessoal compra para poder ganhar cabelo, né? Vamos dizer assim. Só que o que é que acontece? O minoxidil, ele é bom realmente para fazer o cabelo crescer, mas ele isoladamente não é tão bom, né? Assim, ele não é ele que vai fazer realmente o cabelo crescer. O minoxidil, ele é um vasodilatador. O que é que ele faz? Ele vai aumentar o calibre do vaso. É como se fosse um cano. Vamos supor que o vaso do couro cabeludo, ele é um cano bem fino, aí a gente bota minoxidil, ele vira um cano mais grosso. Ou seja, um cano mais grosso vai chegar mais nutrientes para aquele folículo, certo? E o que é que isso acontece? Com mais nutrientes a gente tem maiores chances desse cabelo, vamos dizer assim, crescer com mais força, com mais virilidade, né? Vamos dizer assim, com relação a isso. Agora, vamos supor que você faz um minoxidil, certo? Aumenta o cano, vamos dizer assim, né? O calibre do vaso, só que não tem nutriente suficiente para chegar ali. Aí o que é que faz? O cabelo vai crescer? Não.
porque não tem a matéria-prima ali para estar produzindo o cabelo. Então o cabelo vai continuar enfraquecido e cabelo fraco cai. Resumindo, o que vai resolver é o transplante capilar. O transplante e o acompanhamento, o tratamento. Não é só fazer o transplante, até porque quando você faz a cirurgia no seu consultório com o pessoal da sua equipe, você faz a cirurgia e também acompanha. Por isso, quando eu vi relatos que quem operou com o senhor, hoje obtém 99% de êxito, de alegria, da autoestima ter voltado, porque realmente rejuvenesce. Rejuvenesce. A gente tem relato assim de paciente que perdeu aí, era obeso, fez transplante, começou a autoestima melhorou e acabou começando a fazer atividade física, começou a se cuidar mais, até mesmo se vestir melhor também, começou a querer se produzir melhor. Então emagreceu aí 10, 15 quilos. Né? Teve gente que melhorou o casamento, teve gente que piorou um pouquinho o casamento, que a mulher começou a ficar com ciúme, que ficou mais bonito. Aquele negócio teve gente que arranjou uma namorada nova aí, né? Olha, Josué, tem jeito aí, viu, Josué? Nem tudo tá perdido. Viu, Josué? E o Jean aqui começa a fazer bullying com você, Edil. Tá dizendo aqui, Edil, você tem que fazer implante, não é no cabelo, não, é na sobrancelha, que a sua sumiu. Eita, foi mesmo na ferida. Ó, aí eu não tenho. Tem gente que se preocupa com essas coisas, mas eu tô bem demais. Mas você que gosta da costeleta, o Dr. Darlan pode puxar mais um pouquinho e fazer aquela de Elvis Presley. E a gente também tem a da barba. Transplante de sobrancelhas e barba também. Né? Faz também. Tá vendo aí, Edil? Nem tudo tá perdido. Esse Dr. Darlan salva realmente a vida, a autoestima e eleva a autoestima até de mulheres também, né? Das pessoas, né? Porque a mulher também cai o cabelo também da mulher, né? Cai. As mulheres elas têm outros tipos de doença, né, relacionada à queda de cabelo. A mais comum é o eflúvio telógeno, que é relacionada à parte nutricional, né, deficiência de nutrição, questão de variações hormonais também. A mulher sofre muito disso, né? Menopausa, já chega numa fase de reposição hormonal, né? Período menstrual. Então ela já tem esses picos e baixos de alguns hormônios. E isso altera o couro cabeludo. Então a mulher sofre bastante de eflúvio telógeno, mas também de outras doenças. As mulheres também são um fator de risco para doenças autoimunes, que também faz cair o cabelo. Então elas têm uma variedade muito maior. A gente nós homens, na verdade, somos privilegiados porque a maior parte do nosso problema de queda de cabelo é mais relacionado à calvície mesmo. A mulher ela tem uma extensão doença, né? Um pouco maior aí. Mas ela também sofre da alopecia androgenética, que é chamada alopecia androgenética de padrão feminino, por exemplo. Né? Que ela tem uma calvície também, mas de uma forma diferente. Mas aí é bem menos do que homem. Podemos dizer que mais de 90% dos pacientes são do sexo masculino. Mas o sexo feminino também se preocupa com essa queda de cabelo. Com certeza, né? A relação da mulher com o cabelo, historicamente, ela é muito mais, vamos dizer assim, mais apegada, né, do que o homem, né? O homem começou a cuidar mais do visual do cabelo recentemente. Né? A mulher, desde sempre. Tem história de culturas de que mulheres com cabelo, quanto mais longo o cabelo, mais bonita é, né? Quanto mais cheio o cabelo, mais bonita é. Então, existe essa relação, né? E a loira chama a atenção, viu? Ia tão bem o negócio. Uma conversa tão boa aqui. Jogou por terra. Se prepare. Ontem você passou glórias ontem. Doutor? E hoje tem um recado aqui Você não veio. A mulherada hoje, você não é mulher com cabelo branco. Né? É verdade. Mal louro tem. Dona Eliana, minha senhora, vai toda semana cuidar daquele cabelo. Se limpando. Olha aí. E você passa o Pix. Você vê, a mulher aí, ela vai no salão de beleza, tá sempre cuidando, fazendo escovinha. Né, tem a tal da mecha, né? Tem a tal da mecha. Fazendo mecha, né? Então, a relação do cabelo com a mulher ali, ela é bem mais próxima do que o homem. O homem é mais recente, essa parte da vaidade, né?
E a mulher, quando ela começa a perder o cabelo, ela começa a ter problemas de autoestima muito sérios. Verdade, né? É verdade. Então a gente tem esse olhar, e eu falei até ontem assim, que boa parte dos meus pacientes na verdade não são nem homens, são mulheres. A maior parte na verdade é mulher. Que elas têm uma preocupação muito maior também, que a gente faz um tratamento clínico que a maior parte dessas mulheres são problemas clínicos, né? Aí eu tenho uma paciente que é um caso bem desafiador, na verdade, que a gente vem tratando já, que ela já chegou para mim assim desesperada, né? Querendo fazer um transplante já vinha com dinheiro e tudo, assim dizendo não importa. Toma a mala e resolva. Não importa quanto custa, eu quero meu cabelo de volta. Mas aí na avaliação, por isso a importância da avaliação, né, e do acompanhamento, eu percebi, né, durante a avaliação que ela não tinha critério de fazer um transplante, porque corria risco desse transplante não funcionar nela, né, e até porque o problema dela não era um problema, vamos dizer assim, que o transplante iria resolver, era um problema mais clínico. Né? Medicamentosa resolvia, em vez do transplante. Exatamente. Então ela tinha um problema bem sério, uma descompensação hormonal, principalmente da tireoide intensa. A gente foi diagnosticada. Ela foi encaminhada para o especialista devido para fazer o controle. Eu venho acompanhando esse controle dela para poder... E por que pareça, a gente vai precisar fazer muita coisa nela não. A gente vai, obviamente, suplementar umas deficiências que ela precisa, mas... se a gente consertar a base, que é a questão da descompensação hormonal dela, o cabelo volta a crescer tranquilo. Olha só, aí não gastou tanto dinheiro que eu digo. Aí é onde entra o profissional com correção, né, que é especialista no assunto e que se preocupa com o paciente. Né? Perfeito, exatamente. É diferente daquele que tem alguns, né, se fosse qualquer um, pensava logo na questão socioeconômica, pegava o dinheiro e ainda diz assim, olha, a gente faz, mas possa ser que volte a cair e a gente faz uma manutenção. Instagram e contato. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal, Edil. Tem Ruth, tá na audiência, Janaína, Miriam, Viviane, Antônio, Fernando, Patrícia, no YouTube também tá cheio. E se couber, mais uma pergunta rapidinho. Acho que tem um áudio aqui, deixa eu ver se... Da Roberta, ela fez bariátrica e ela tem um problema sério, que depois da bariátrica o cabelo cai demais e ela disse que já foi para todo mundo e não resolve. Ela disse que se puder, eu vou passar até seu contato para ela, para que ela faça consulta com o senhor, porque ela disse que sentiu firmeza e confiança no que você vem desempenhando aqui na entrevista. Me parece que tem um áudio aqui, doutor Darlan, só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que disse. Bom dia, radialistas e ouvintes da Metropolitana FM. Passando aqui para parabenizar a reportagem, a entrevista com o doutor Darlan, excelente médico, que sempre atende com competência e muita atenção a todos os seus pacientes. Parabéns, doutor Darlan, pelo seu excelente trabalho prestado à nossa sociedade. Ela falou muito baixinho, mas ela está agradecendo o trabalho lá na UPA. Doutor Darlan. Sim, lá na UPA, normalmente eu estou na parte mais da gestão, né? Fico dando suporte lá também da parte dos atendimentos, quando está bem cheio lá. Faço também a parte com os pacientes graves, né, na ala vermelha, principalmente, que é onde eu dou mais suporte lá também. Ajudo bastante lá com relação aos pacientes, conversando, discutindo casos também. E a gente, nesse trabalho lá na UPA, junto com o Nando, né, que é o diretor administrativo. Que é o diretor administrativo, que vem fazendo um excelente trabalho lá também. A gente vem trazendo melhorias e sempre buscando esse fluxo, né? E obviamente quando eu estou lá fazendo esses atendimentos com a população, eu tento dar realmente o meu melhor. Realmente a gente precisa ter esse cuidado e acolhimento com nossos pacientes, principalmente com os usuários, né, daqui de Campina, que muitas vezes chegam bem necessitados mesmo, precisando às vezes até mesmo de uma escuta, né? Só para escutar, né? Só para escutar.
Exatamente. Tá, muito bem. Doutor Darlan, quero agradecer. Onde é que encontra, doutor A Darlan? sua vida agora, seu Instagram e o contato. O endereço, nós já temos o endereço. Né? Mundo Plaza, melhor cartão postal da cidade de Campina Grande. Ele faz aquela velha inveja quando ele grava alguns vídeos explicativos. Aí ele faz aquela paisagem, Paulinho. Aí você pensa que é um quadro, não. É o açude velho de Campina Grande, o maior cartão postal da cidade. Cartão postal bonito, viu? Ali eu me desestresso olhando a vista. Revigora, né? Atendendo um paciente, depois quando entra um paciente ou outro, eu olho para trás, fico lá admirando aquela vista que é realmente muito bonita. Nossa cidade é bonita mesmo. Meu Instagram, ele é o @Dr. Darlan G. Nóbrega, certo? Vocês podem me encontrar lá. O contato também tem um link na bio lá do Instagram, tem um contato da gente, da nossa equipe lá para poder fazer as marcações e avaliações dos pacientes. Se quiser me encontrar, tudo por lá mesmo, é tudo fácil. Dr. Darlan G. Nóbrega. E a bio, para quem não conhece, é aquela parte inicial do Instagram. Aí tem um linkzinho azul, você aperta em cima, vai direto no zap do Dr. Darlan. E é o dele, viu? Não é de secretário. Fala diretamente com ele, né, doutor? Fala direto com o A gente homem. já organiza tudo, o horário de atendimento, a gente já organiza para poder fazer a avaliação e botar a saúde em dia de volta. É importante. Satisfeito, Paulinho? Bom demais, né? Bom demais. Parecedora, viu, a entrevista. Muito boa. Doutor Darlan, grato pela atenção, né? Eu agradeço também. Obrigado aí pelo seu tempo, por ter disponibilizado aí do seu tempo, que a gente vê que é muito corrido, e bater esse papo aqui com a gente, esclarecer também essas nossas dúvidas e dos nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, o convite, né, principalmente, e dizer que eu estou sempre à disposição. Eu precisando, estou sempre disposto, o Gustavo me conhece aí, é só a gente alinhar direitinho o que dá, mas sempre que ele me pede alguma coisa eu já reservo, porque ele é um cara do coração. O que é uma figura. Aí ele faz uma deferência dessa pra mim, eu não tenho como devolvê-lo, né? Doutor Darlan é isso aí. Ele não é isso aí por conta do microfone. Ele é isso lá na UPA, no consultório particular. E Paulinho, de verdade mesmo, no dia que você precisar, pode contar. Porque ele não é porque é Paulinho, não. Você chegando lá, Dr. Darlan lhe atende até na calçada, mas ele lhe dá um atendimento. Eu levei uma paciente para ele com ansiedade. E como ele bem fala, é só às vezes escutar. Ele atendeu de uma forma, ele não estava nem, ele estava de folga lá na UPA, mas teve que passar rapidinho, coincidiu que eu cheguei com a paciente. E ele disse, vamos aqui, aí trouxe aqui, atendeu, levou para os colegas, e aí fez aquele atendimento que, como bem ele disse, às vezes é só escutar. Que muitos às vezes não fazem, mas a gente vê que você é sacerdote na sua profissão, você não escolheu a medicina por outros motivos, por sacerdote, por gostar. Aí por isso você faz com excelência seu trabalho. Parabéns e Deus continue lhe abençoando sempre. E manda abraço a toda a equipe lá. Amém. Abração mesmo, o pessoal lá me ajuda muito e é assim, lá a UPA não funciona sozinho. Todo mundo da UPA veste a camisa para tentar dar sempre o melhor mesmo. Eu sou testemunho disso, já precisei do atendimento da UPA, né, com a minha filha mais nova, que é farmacêutica, eu já fui lá. Um atendimento extraordinário, né? Não apenas com o Edil França, mas com a população em geral. E isso é fundamental. Não é fácil fazer saúde pública no Brasil. Verdade. Toda lá, Deus lhe abençoe, querido. Obrigado, agradeço demais. Um menino, viu, Paulinho? Um menino. Tá vendo aí? E corredor, viu, Edil? É 5, 10 km aí todo dia. É um atleta, né? É um atleta, meu amigo. Quase um Bruce Lee. Esse é o doutor Darlan Nóbrega, batendo um papo com a gente, o diretor da UPA, lá do Dinamérica, batendo um papo com a equipe. A UPA, doutor Ademar Dantas, né? Ademar Dantas, Dinamérica. Eu participei da assinatura do ordem de serviço daquela UPA, né? Com Padilha, que hoje doutor Ademar, eu sou das antigas, conheci até doutor 8 Ademar anos Dantas. atrás. Exatamente. O pai de doutor Fábio Dantas e doutora Débora Dantas, doutor Isso. Ademar Dantas.